Bom, damos início então à nossa lição 7, em que a base é um texto do professor Antônio Cândido, presente no livro que se chama Formação da Literatura Brasileira, mas que num certo capítulo ele vai discutir justamente o momento, digamos assim, do surgimento do jornalismo no Brasil e como ele traz isso e traz o próprio jornalismo para dentro do âmbito da cultura. É uma abordagem muito interessante para a gente, porque acaba problematizando uma espécie de, digamos assim, de ambiência, tá? De ambiente, né? Onde esse momento histórico, né? Está ocorrendo, né? E com todo um contexto que é fundamental a gente conhecer para a gente entender exatamente qual é a dimensão, qual é o impacto, né? Qual é a abrangência da virada, digamos assim, que ocorreu nesse momento. Tá? O momento histórico ele é datado, pontual, 1808, né? Que é a vinda da família real para o Brasil. Mas a ambiência, quer dizer, o que estava acontecendo aqui no Brasil e o que vai acontecer a partir de então, né? O Antônio Cândido faz questão de frisar que é uma violenta transformação, uma violenta mudança, né? E de consequências muito marcantes assim para a história, né? A nossa história e particularmente para a história do jornalismo. É justamente por esse motivo, né, que o nascimento do jornalismo vai se dar nesse momento. Tá? Então, para a gente entender isso um pouco melhor, quer dizer, a gente apela então, né, para esse trabalho do Antônio Cândido, que está presente nesse capítulo Promoção das Luzes, é o capítulo 7 do livro dele, e que tem três partes. Né? Uma que ele vai discutir as condições do meio, a segunda, a nossa Aufklärung. Aufklärung é a palavra em alemão para iluminismo, né? E os gêneros públicos. Tá? Então, a gente vai passar por esses três capítulos, aqui, por esses três subcapítulos, né, da verdade, desse capítulo 7, Promoção das Luzes. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender dessa conjuntura aí, que ele vai justamente na primeira parte do capítulo chamar de as condições do meio, tá? Que Portugal, né? O Brasil não existia enquanto país, o Brasil era uma colônia de Portugal. Né? Então, Portugal era um país na Europa que, no princípio do século XIX, se dizia, né, muitas pessoas, muitos autores diziam, ser um país 100 anos atrasados em relação aos outros países da Europa. Tá? Então era um país que, quando comparado com a Inglaterra, com a França, se dizia claramente que Portugal estava 100 anos atrás. Né? E por que essa ideia, né, de estar 100 anos atrás? Né? Enfim, por vários motivos históricos nítidos. Né? Por exemplo, Portugal ainda era, no século XIX, um país com um regime absolutista, que tinha um rei, né, Dom João VI, que era um monarca absoluto, tá? Que não era submetido a nenhuma legislação de ordem constitucional. Então, não, ele era o poder, né? Aquilo que foi Luís XIV até Luís XVI na França, né, no século XVIII, quer dizer, em pleno século XIX, em Portugal era assim ainda. Né? Quer dizer, não teve uma Revolução Francesa no final do século XVIII, né? Em Portugal.
Não teve. Então, o poder absoluto ainda graçava em Portugal. E também não aconteceu em Portugal o que aconteceu em outros países, que, enfim, mantiveram seus sistemas monárquicos, mas sistemas monárquicos constitucionais, como era na Inglaterra, por exemplo, que eles mantiveram lá a nobreza, não teve problema, né? Não foi aquela coisa radical como foi na França. E também na França, quer dizer, num primeiro momento foi essa ruptura radical, mas depois houve uma reforma lá, né? Enfim, teve todo um processo de desenvolvimento dessas nações europeias, mas das quais Portugal estava atrás, muito atrás, pelo fato de ser uma monarquia absoluta ainda, tá? Onde o rei não tinha que dar satisfação nenhuma a nenhuma legislação que o submetesse a limites, né? O rei tinha um poder absoluto, não tinha limitação nenhuma para o poder do rei. Por outro lado, quer dizer, junto, né, com essa questão política, né, existia ainda uma característica, né, quer dizer, ainda só antes de terminar esse aspecto, quer dizer, os Estados Unidos já eram um país republicano, quer dizer, as coisas estavam acontecendo, né, no início do século XIX, né, em vários lugares, na Europa, nos Estados Unidos e tal, e em Portugal não. E, por outro lado, havia uma característica que era marcante desse atraso português, que era o fato, por exemplo, de que Portugal, no início do século XIX, ainda tinha Inquisição católica. Tá? As pessoas eram presas, como o próprio exemplo que a gente vai ver, né, nessa aula, em outras aulas, que é o Hipólito da Costa, que é o cara que cria o primeiro jornal da nossa história da imprensa, né? Que ficou 3 anos preso pela Inquisição. Por quê? Porque ele foi para os Estados Unidos, para a Inglaterra e conheceu lá a maçonaria e se tornou um maçom, um defensor da maçonaria, né? E coisa que, enfim, na Inglaterra muita gente da burguesia e tal era maçom e não sofria nenhuma ordem de perseguição. E mesmo em Portugal não tinha lei que proibisse a pessoa de ser maçom. Tá? Mas, em paralelo, digamos assim, à legislação, né, que existia, né, que o próprio rei determinava a legislação e tudo mais, em paralelo a isso, quer dizer, existia um código também da igreja, né, e um código da Inquisição que permitiu aos padres prenderem o Hipólito da Costa por 3 anos sob acusação de ser maçom, sendo que não existia nenhuma lei que proibisse ser maçom, né? Simplesmente porque a Inquisição achou que devia prender aquele cara do mesmo jeito que prenderam Galileu, enfim, aquela ideia, né, de um mundo arcaico, de um mundo antigo, né, que perseguia descobertas científicas, justamente perseguia o iluminismo, perseguia esses ideais libertários e tal, valores como fraternidade, igualdade, né? Não é igualdade coisa nenhuma, isso aqui é um país que tem rei, entendeu? Que tem nobreza, né? Então é esse tipo de coisa que configurava Portugal de maneira muito nítida, também um pouco a Espanha, embora um pouco menos, né? Mas Portugal, que tinha uma Inquisição muito centralizada e muito poderosa, né? E que fazia com que a relação do país, de Portugal, com o conhecimento fosse uma relação muito restritiva, digamos assim, né? Não é que fosse avessa ao conhecimento, mas era assim, aceitava-se o conhecimento desde que aquele conhecimento fosse um conhecimento justamente que valorizasse ou que desse instrumentos para o próprio rei ou para a própria Inquisição, para a própria igreja, né? Quer dizer, então o conhecimento era um conhecimento que era um conhecimento absurdamente sob controle, tá? E isso faz com que a legislação aí também, né, da época, por exemplo, proibisse a existência de gráficas, né? Aquilo que o Gutenberg já tinha, enfim, desenvolvido a ponto de se tornar um instrumento interessante de publicação de livros e de jornais também, que era a gráfica de tipos móveis, né?
Quer dizer, era proibida em Portugal, assim, não era proibida, mas só podia ter se tivesse um aval, justamente, da própria Inquisição e do rei. Quer dizer, dependia de uma autorização você ter gráfica. E aí aconteceu, então, um episódio particular, assim, né, de que, primeiro, que isso era extremamente controlado em Portugal, nas colônias era absurdamente proibido realmente ter qualquer coisa dessa, e aconteceu um episódio histórico aqui no Brasil de um maluco lá, visionário e tal, que trouxe uma gráfica para o Brasil ainda no século XVIII, né? E que quando o governo português ficou sabendo daquilo, mandou simplesmente uma lei mandando queimar toda a gráfica do cara lá, o aparelho. Era um aparelho simples, na verdade, de impressão, né? Estou falando gráfico aqui, mas eram impressoras muito rudimentares, parecidas com a impressora que a gente tem em casa hoje para imprimir para qualquer coisa. Então. Mas enfim, era isso que eles tinham lá na época e foi mandado destruir, né? Porque era proibido, não podia ter, o controle era absoluto, o controle sobre livros era muito rigoroso, essa ideia dos livros franceses, né? Como propagadores de uma leitura laica e profana do mundo, ressaltando valores de um classicismo pagão, filosofia, essa coisa toda era perseguida, né? Então eu estou tentando pintar um clima para vocês do que era esse momento, digamos assim, ao qual a gente está fazendo referência, e de repente o que aconteceu, né? Até por força também desse atraso, dessa situação de absolutismo de Portugal, etc., né? Quer dizer, Portugal, a França assim dispõe inicialmente contra a Inglaterra meio que recebe um certo apoio, embora ambíguo e sempre muito não dito explicitamente, mas Portugal meio que simpatiza mais com a Inglaterra do que com a França. E aí, por força disso, a França decide invadir Portugal, né? Numa certa divisão lá que fizeram com a Espanha também, resolve dividir entre eles Portugal e resolve invadir Portugal. E nesse momento, quer dizer, no final de 1807 para 1808, a família real foge, né? Sobe nas caravelas lá e tal, e com uma retaguarda lá de uma esquadra inglesa, né? Vem para o Brasil fugido, né? Dessa invasão francesa em Portugal e aí disse, né, dessa migração, algumas pessoas falam, não, chegou a vir 30 mil pessoas, outros falam de 15 mil pessoas, outros falam de 4 mil pessoas, quer dizer, tudo isso é bastante obscuro, assim, não tem dados objetivos da quantidade de gente que veio, mas veio toda a nobreza lá que acompanhou Dom João VI, veio para o Brasil, né, inicialmente passa pela Bahia, depois vem para o Rio de Janeiro e estabelece aqui, então, a nova sede do governo português. Tá? E é exatamente sobre esse momento, então, né, que o Antônio Cândido está pintando qual era a condição do meio, ou seja, de um Estado, né, principalmente na colônia, que era o Brasil, completamente destituído de qualquer ordem de saber, de conhecimento, né, obscurantismo com o qual o iluminismo olhava para as tradições medievais, da Idade Média, enfim, justamente desses valores da religião que escondia tudo, de se avesso às descobertas científicas, de perseguir pessoas e botar na fogueira e tudo mais. Quer dizer, Portugal ainda era assim no século XIX. Tá? E o Brasil muito mais ainda. Então, por exemplo, na América de colonização espanhola, a Bolívia, Paraguai, que hoje a gente olha e fala, poxa, que países atrasados e tudo mais, não sei o que lá. Pois bem, Bolívia, Paraguai, eles já tinham universidade no século XVII. Né? E a universidade mesmo, vai surgir no Brasil só no século XX. Quer dizer, 3 séculos depois a gente vai ter universidade aqui no Brasil. Pra vocês terem ideia do atraso brasileiro, de como, digamos assim, esse histórico, né, de uma mentalidade colonialista, né, foi prejudicial ao nosso avanço, assim, aquilo que foi possível da gente avançar nesse período, né?
que é um período, então, nitidamente, onde as condições do meio são essas condições retrógradas e etc, etc. E aqui no Brasil, particularmente, era proibido ter gráfica, era proibido isso, aquilo. Porém, com a vinda da família real para o Brasil, né, tudo aquilo que era perseguido, que era combatido e etc., que era disseminação de cultura, etc., etc., acabou sofrendo uma espécie de impacto, porque apesar de Portugal ser reativa contra o conhecimento, a circulação de informações, essa coisa toda, lá em Portugal existia, né, até para o conforto e a regalia, digamos assim, da corte, né, existia todo um instrumental de artes, de circulação de livros né, e até mesmo de jornais, quer dizer, em Portugal tinha jornal, né? E até mesmo o governo era dono de um jornal, ele tinha uma gráfica, uma prensa régia lá que se dizia, e tudo isso veio para o Brasil junto com a família real, quer dizer, eles trouxeram a prensa, tá? Trouxeram a prensa e imediatamente em seguida começa o nosso jornalismo, né? Por exemplo, com a Gazeta do Rio de Janeiro, que era um jornal feito por Dom João VI. Tá? Então vem, digamos assim, né? Vem essa movimentação que mesmo que ainda embutida, digamos assim, num projeto absolutista do poder português, etc., mas há esse deslocamento. Né? Então, em 1808 vem, né? Os portugueses trazem, inclusive, a Real Biblioteca, que hoje em dia está lá no Rio de Janeiro, enfim, eles trazem os livros da corte e tal, porque não sabiam quanto tempo, o que ia acontecer com esse deslocamento, mas previam que podia ser uma coisa longa, tanto é que foi, né? Dom João VI ficou aqui de 1808 até 1821, né? Então foram 13 anos, não foi uma coisa assim de passar 3 meses e voltar para Portugal, não, foram 13 anos da vida da corte que ficou aqui, né? Então, inicialmente, eles trazem gráficas, trazem biblioteca, trazem, né, todo um aparato, né, que pudesse, digamos assim, condizer com a corte, porque a corte era rica. Pô, imagina a quantidade de ouro que eles extraíam do Brasil, e pau-brasil, né? Então, era assim, um projeto de colonização muito cheio de riquezas, digamos assim, né? E que aquilo repercutia também numa capacidade digamos assim, de manutenção de uma certa arte, de uma certa cultura e tal, que era a arte, enfim, da coroa portuguesa, né? E assim, já em 1811, então, né, 3 anos depois de vir, quer dizer, o Dom João VI já encomenda uma tal de missão francesa, que é a vinda para o Brasil de cantores, de músicos, enfim, orquestras, para poder ter um teatro aqui, para poder ter ópera e tal, porque fazia parte daquela situação de riqueza, de ostentação da nobreza e tal, que eles não queriam abrir mão daquilo, e tudo isso vem para o Brasil, que era um país então onde era proibido ter gráfica e queimavam a gráfica junto com o dono, né, se encontrassem alguma, e de repente passa a ter tudo isso, uma condição, né, por isso condição do meio, né, o capítulo que o Antônio Cândido escreve a esse respeito, uma condição completamente outra, digamos assim, que vai permitir o surgimento do jornal, por exemplo. Né? Nesse sentido, quer dizer, o surgimento de uma proto-literatura, né? E aí, né, como o Antônio Cândido está falando muito da questão cultural, ele mesmo vai destacar, quer dizer, que a primeira literatura que rapidamente alguém tem que escrever aqui é uma literatura que explica por que Dom João VI veio para o Brasil e, evidentemente, não vai dizer que ele fugiu, né, das tropas napoleônicas lá e tal. Vai dizer que não, que ele veio para cá justamente para constituir e formar um exército, né? Essa coisa de ter pólvora, digamos assim, né? Para voltar para a Europa e para dizimar Napoleão. Né? Então tem toda uma literatura laudatória, assim, de puxa-saco, né? de coisa de governo e tal, dizendo que foi uma atitude enérgica de ter vindo e tal, não sei o que lá, para justamente fortalecer a coroa, para poder voltar para a Europa e expurgar esse malefício da República, da ideia de governos não monárquicos, digamos assim, né? Quando voltassem para lá, né?
E aí, quer dizer, Antônio Cândido logo em seguida vai dizer, e essa vinda então dessa cultura, do surgimento dos jornais, né? Porque teve esse jornal, digamos assim, chapa branca de governo, que era a Gazeta do Rio de Janeiro, mas também começa a circular aqui então um jornal que era feito, na verdade, na Inglaterra, pelo Hipólito da Costa, que foi um cara que foi 3 anos preso pela Inquisição, mas depois foge e vai para a Inglaterra, né? E começa a fazer um jornal que é o Correio Brasiliense, que aí muitos vão reputar como sendo efetivamente o primeiro jornal brasileiro, porque é um jornal que pretende, né, justamente fazer circular e veicular valores iluministas, né? Ele não era contra Dom João VI, né? Ele não era republicano, ele era adepto da tese da monarquia, mas era adepto de uma monarquia, enfim, aberta à ciência, aberta ao conhecimento, aberta às descobertas e que também tivesse lei, que tivesse uma espécie de pacto social, quer dizer, aqueles valores todos do iluminismo, né? Que o jornal do Hipólito vai começar a veicular aqui no Brasil. Então começam a existir, né? Jornais, é o momento que vai começar a existir manifestações políticas na Bahia, por exemplo, em Pernambuco, né? Tentativas de discutir a questão da autonomia do Brasil, de uma independência, né? Quer dizer, e que, enfim, o Antônio Cândido vai apresentar como uma feliz coincidência, depois de alguns anos vai realmente implicar na independência. Né? Em 1822 vai realmente desembocar na independência do Brasil em relação a Portugal, né? 1 ano depois que Dom João VI tinha ido embora. Então é esse quadro, né, que o Antônio Cândido está pintando como sendo as condições do meio e que basicamente constitui na chegada de uma corte no Brasil que vai trazer alguns desdobramentos, né? Essa cultura cortesã que chega aqui no Brasil vai trazer alguns desdobramentos, como, por exemplo, o fim da hegemonia intelectual de convento, que era uma coisa clássica aqui no Brasil, quer dizer, a presença de jesuítas muito forte, tal, não sei o que, quer dizer, vai dar uma arejada, né? Porque vão surgir outras manifestações, mesmo que de corte, de cultura, de leitura e tal, que estão vindo, porque as bibliotecas estão vindo para cá, as pessoas estão indo ler, né? A censura vai ter que nitidamente diminuir, porque antes ela era absurdamente intransigente, ninguém podia fazer jornal, não podia circular livro, não podia nada, e a partir da vinda de Dom João VI para cá fica insustentável dizer que é proibido, porque o próprio regente ele fazia circular jornais e trouxe biblioteca, quer dizer, aí tudo aquilo que Portugal tinha condenado no Brasil ao longo de 300 anos, de repente vira uma possibilidade, né? É essa mudança de meio, digamos assim, que o Antônio Cândido está descrevendo, né? Então vão se fundar cursos técnicos, né? Já na época de Dom Pedro I vai surgir as primeiras faculdades de direito, né? Mas antes disso já vão surgir alguns cursos mais de caráter de faculdades técnicas. Né? A gente não tem universidade, tá? Mas faculdades vão começar a surgir já nesse período. Né? Mas antes desse período não tinha, quer dizer, né? Então começam a ter as faculdades justamente nesse período. A vinda da própria imprensa régia, que vai fazer circular jornal, né, a Gazeta do Rio de Janeiro, mesmo que com matérias, né, se vocês pegarem um exemplar da Gazeta do Rio de Janeiro, vocês não vão identificar nada lá do que a gente poderia chamar de jornalismo contemporâneo, atual. Para vocês terem ideia, quem escrevia as matérias era Dom João VI. E quem escrevia as matérias do Correio Brasiliense era Hipólito da Costa. Essas pessoas, em geral, faziam jornal sozinho, com pouca colaboração, enfim. Mas já eram os jornais dos moldes da época, né? Principalmente do Hipólito, porque valorizando então aquilo que a gente viu lá do conceito do Ciro Marcondes de jornalismo, quer dizer, trazendo valores iluministas, né, para a sociedade e tendo circulação ampla, para quem soubesse ler podia ter acesso aos jornais. Né? Enfim, a libertação da tipografia, quer dizer, as tipografias começam a ser autorizadas, porque o próprio regime precisava de tipografias para imprimir uma série de coisas, calendários, panfletos, para divulgar ordens do rei, enfim, festividades que precisavam ser divulgadas, né? Então começa a surgir tipografias privadas, né? E bibliotecas e livrarias também, quer dizer, não tem sentido você proibir ainda a existência de biblioteca e livro quando o governo traz uma biblioteca tão maravilhosa quanto é a Biblioteca Real, que está lá no Rio de Janeiro, né? São milhares de exemplares incunábulos, exemplares de Bíblia do Gutenberg, é uma coisa maravilhosa aquilo, né? E que quando os portugueses foram embora, eles largaram aqui e deixaram como herança para a gente, graças a Deus, enfim.
E por outro lado, quer dizer, se há toda essa movimentação, porque a corte chega e exige então que seja feita essa adequação, por outro lado, começa a surgir uma espécie de classe intelectual, digamos assim, né? De que eram os filhos de portugueses e tal, mais ricos, né? Burgueses ou da própria da nobreza, de alguma maneira, enfim, que são pessoas que vão para a Europa para estudar nas faculdades europeias, seja elas portuguesas ou até mesmo francesas, né? Vão estudar na Europa e começam a adquirir conhecimentos e voltam para o Brasil com esse conhecimento, né? E para não cair num deserto intelectual, digamos assim, começam a criar justamente centros de maçonaria, ou espaços de debate sobre poesia, né? Aquela coisa do espaço público que começa a se constituir aqui no Brasil também, né? E aí o Antônio Cândido traça um pouco quais são esses marcos, digamos assim, a maçonaria é uma coisa importante, associações literárias e científicas começam a ser criadas, né? E todas elas nitidamente sob influência do pensamento iluminista, daquela ideia de que a razão era um instrumento, né, de transformação tanto do sujeito quanto das sociedades, né? E que dependia de um conhecimento, da circulação de um conhecimento, de um desenvolvimento também de uma ciência, etc., que estão ligados a esse projeto iluminista. Então, por isso, surge o meio, digamos assim, onde o nosso iluminismo pode se estabelecer, ou pode chegar. Tá? Mesmo que ainda convivendo com um governo absolutista, autoritário, quer dizer, mas já não podia ser tão autoritário assim, porque ele também estava aqui e esse próprio governo também fomentava, de certa maneira, alguns valores culturais, né? Que acabavam abrindo brecha, né? Para que junto com eles a própria ideologia iluminista também entrasse no país, né? Não sei se está ficando claro para vocês o que aconteceu, né? Mas enfim, e aí dentro dessa perspectiva do surgimento de uma intelectualidade no Brasil, quer dizer, e alguns desses intelectuais vão ser futuros jornalistas e tudo mais, né? Ou vão escrever em jornais. Também, ao mesmo tempo, o Antônio Cândido ressalta que surgem alguns mitos, né? Dessa intelectualidade brasileira, que é para a gente entender até no presente alguma resquício, digamos assim, dessa mitologia, né? Primeiro de que a pobreza, digamos assim, intelectual era tão absoluta, né? Era um território tão árido do ponto de vista da disseminação da cultura, que qualquer pessoa que tivesse qualquer formaçãozinha lá, quer dizer, o cara fez um curso de 3 anos de direito na Europa, o cara voltava para o Brasil e era colocado no céu, assim, né? Aquilo se achava que o cara era uma espécie de Deus, assim, né? Pelo fato dele ter ficado 3 anos estudando qualquer porcaria lá na Europa. Ele voltava aqui e voltava como se fosse um cara que sabia de tudo, né? Então, aí o Antônio Cândido cita alguns episódios aqui míticos interessantes, mas um de um cara lá que dizia, né? Já do período de final de século, que Rui Barbosa era um cara que falava todas as línguas do planeta, né? Imagina, né? Quer dizer, qualquer educaçãozinha que você tivesse a mais, né? Fazia você se destacar de tal maneira em relação à aridez cultural do povo, né? Que você acabava se tornando um mito pelo fato de ter estudo, né? E por outro lado, quer dizer, como até a obra concreta, real desses caras não era nenhuma coisa tão maravilhosa assim, o que não condizia com esse Deus maravilhoso que tudo sabe, né? Surge ao mesmo tempo também um mito da obra perdida, né, dos intelectuais brasileiros, que diz que sempre a obra mais perfeita do intelectual, aquela que realmente iria demonstrar toda a capacidade e conhecimento dele, foi uma obra que se perdeu por qualquer razão, etc. Uma condição bastante mitológica, assim, digamos, que acompanha essa imagem desse intelectual brasileiro nesse período, né? Mas, enfim, traços então que começam a marcar esse novo meio, essa nova condição em que existe aqui, de uma abertura, digamos assim, para um conhecimento e para alguma coisa, né, que vai ser adquirido por intermédio da leitura, do trânsito da informação e da cultura, que vai favorecer o surgimento de uma intelectualidade laica, né? Num país onde até então, se você quisesse estudar, você tinha que entrar num colégio jesuíta e ter aquela formação rigorosamente religiosa, submetida àqueles valores e tal, mas começa, ao contrário, então, a surgir essa perspectiva de uma formação laica, né? Ou seja, não religiosa, de uma sociedade civil,
então que possui um espaço público onde coisas são discutidas, quer dizer, começa a germinar um pouquinho essa ideia, né? E começa também a circular a ideia de que esse progresso previsto pelo iluminismo, por uma sociedade baseada no conhecimento e na ciência, poderia ser alguma coisa capaz de fazer a gente evoluir, né? Então surge essa perspectiva no Brasil, né, de que poderia se evoluir. E esses intelectuais, então, eles não são pura e simplesmente intelectuais, mas são intelectuais que, de alguma maneira, todos eles vão se engajar com o processo de transformação, de modernização da própria sociedade. Tá? Então, nesse ponto específico que eu queria frisar, mostrar para vocês que o projeto iluminista do século XVIII ele é um projeto centrado no conhecimento, mas num conhecimento visando uma transformação da realidade. Não é por outro motivo que a gente liga algo tão abstrato quanto a filosofia iluminista, né, de um Rousseau, de um Robespierre, desses casos e tal, com ações concretas como a Revolução Francesa. Né? Quer dizer, então, era um conhecimento, mas era um conhecimento entranhado, digamos assim, na realidade, com o objetivo de transformação radical da realidade. Tá? Então, aqui no Brasil também começa a surgir essa perspectiva. O intelectual ele é visto, num certo sentido, como um potencial motor dessa transformação, e aonde ele vai se engajar, digamos assim, para promover essa transformação, inicialmente vai ser no próprio serviço público do regime monárquico absolutista, mas futuramente, né, vai haver também, com o desenvolvimento da independência e tudo mais, vai haver uma espécie de falta de vínculo, de liberação, digamos, em relação a esse projeto. Mas inicialmente é isso, vão ser funcionários públicos, né? O próprio Machado de Assis vai ser, enfim, o Zé de Alencar, lá no final do século, já vai tentar ser senador. Né? Quer dizer, essa ideia de que o lugar da política, né, vai cada vez mais se colocar como esse lugar também de transformação da sociedade, onde o conhecimento deve ser, então, o motor, né, que vai apontar para caminhos dessa transformação. Então, era um iluminismo muito, digamos assim, aplicado. Né? Não era uma coisa de conhecimento por conhecimento, era um conhecimento para a transformação do mundo, para que o mundo deixasse de ser tão obscuro. Né? E, particularmente no caso de Portugal e do Brasil, isso era uma virada efetivamente muito importante. Tá? E aí vai ser nesse contexto, então, que aí o Antônio Cândido, já na segunda parte do capítulo, vai falar da nossa Aufklärung. Então, como é que foi o nosso o iluminismo? Né? O que ele vai dizer, inclusive, o nosso breve iluminismo. Né? Ele vai falar, foi o iluminismo e foi breve, foi curto. Né? A primeira coisa que ele vai ressaltar é que, muito rapidamente, a questão da independência vai se tornar uma espécie de projeto, digamos assim, dessa iluminação, né? Quer dizer, todo mundo ganhando, ocupando cargos públicos e pessoas sendo mais instruídas, etc, etc. A temática da independência rapidamente vai se tornar uma temática que vai, inclusive, juntar forças antagônicas. Você tinha gente defendendo independência republicana já desde o princípio do século XIX, outros não, vão defender uma independência monárquica, quer dizer, né, tem toda uma ordem de sutilezas lá, alguns escravagistas, outros anti-escravagismo, né, uma série de sutilezas ali, de forças, mas num certo sentido, né, como a gente vai ver até melhor no Nelson Werneck Sodré depois, há uma unidade de pensamento em torno da ideia da independência, principalmente depois de 1821, quando Dom João VI vai embora de novo para Portugal, e aí fica aquela dúvida, pô, a gente já conseguiu dar um salto aqui rumo ao iluminismo, ao conhecimento, etc., a ciência, a transformação social, e agora a gente vai voltar ao que era antes? Né? Quer dizer, a gente vai se submeter a perder tudo isso? Quer dizer, Dom João VI vai embora e leva embora a biblioteca, leva embora o conhecimento, proíbe o jornal de novo. Não, quem morava aqui no Brasil, que não eram brasileiros, o Brasil não existia como país, eram todos portugueses, né? Descendentes de portugueses, estrangeiros e tal. Mas quem morava aqui no Brasil não queria um retrocesso para aquela época de trevas absolutas que eram meio antes da vinda da família real para cá. Né? E aí, quer dizer, rapidamente essa perspectiva da independência vai se colocar como uma espécie de unanimidade de projeto que conseguiria juntar todas as pessoas, né? Em torno de uma garantia, digamos assim, de que as liberdades, né,
obtidas aí por força da chegada de ideais iluministas e tudo mais, não fosse novamente perdido e a gente voltasse a ter Inquisição aqui, jesuítica, caçando as pessoas aí por pensarem que a Terra é redonda, sei lá. Enfim, esse tipo de coisa, né? Que juntamente com outros fatos, quer dizer, esse crescimento do número de pessoas que vão estudar fora do Brasil, porque são de famílias que conseguem juntar dinheiro e mandam o filho para estudar fora, vai acabar, né, juntando dois grupos bastante distintos, que um grupo realmente revolucionário, que com base no que era a República dos Estados Unidos, por exemplo, vai logo defender república aqui, fim de escravidão e tudo mais, e outro mais conservador, reformista, que acha não, devemos ser ainda monárquicos mais independentes, e esses dois grupos vão se juntar e vão ser a maioria e vão acabar colocando, né, esse marco da independência aí como vai fazer isso virar um fato histórico, quer dizer, vai acontecer a nossa independência em 1822, embora tumultuada, com Dom Pedro I continuando, né, na linhagem, digamos assim, da família de Dom João VI, como governante, né? Mas que já vai resultar na independência, né? E que, claro, né? Antônio Cândido fala assim, foi uma feliz coincidência, mas não foi coincidência coisa nenhuma, quer dizer, isso é justamente resultado, né? Desse nosso breve iluminismo, né? O fato de que as pessoas não aceitaram mais voltar a ser colônia depois de 1821, tá? E grande parte em termos históricos, de concretude, do que viabilizou que essa consciência, né, fosse disseminada no território brasileiro, grande parte disso se deu ao que o Antônio Cândido chama dos três grandes gêneros públicos, que teriam surgido justamente com a vinda então da família real para cá, que seria o quê? Uma oratória, o primeiro gênero é oratória, e aí o Antônio Cândido ressalta, não quer dizer que a oratória já não existisse antes. Muito pelo contrário, a oratória era um gênero que estava muito relacionado com as missas católicas, onde um padre subia ali no palco né, e falava uma série de coisas, passava uma série de valores, né? As grandes missas do padre Antônio Vieira, etc., já eram tratados de oratória, em que alguém estava se dirigindo a um público, mas era o público da igreja, e falando uma série de coisas lá e tal. O que vai caracterizar a nova fase da oratória, digamos assim, é o fato de que vai ser uma oratória laica, que vai ser uma oratória de pessoas que estudaram livros e pensaram coisas e tal, e vão para a praça pública e vão começar a debater, vão para os cafés e vão começar a debater, vão para o barbeiro, né? E vão começar a encontrar no barbeiro um jornal, que aí alguém lê e fala quais são as notícias que vem de algum lugar. Quer dizer, essa dimensão de espaço público, né? De uma oratória que surge numa dimensão de espaço público que vai ser radicalmente diferente do que havia antes. Então, o segundo gênero público vai ser o próprio jornalismo, que surge então em 1808 com alguns jornais, mas rapidamente, né, os outros estados, a Bahia, Pernambuco, vão começar a ter jornais também, porque não é proibido mais, né? As gráficas vão começar a surgir, os livros vão começar a aparecer, quer dizer, toda essa movimentação que vai desembocar no surgimento do nosso jornalismo, né? E, por fim, um gênero de ensaio político-social que seria alguma coisa mais próxima de livros, realmente, né? Que estão debatendo da mesma maneira como os iluministas lá também tinham ensaios políticos sociais debatendo grandes questões e tudo mais, tá? Alguns conceitos muito importantes desse período, então, pelo contexto, já que eu estou tentando pintar para vocês, né, são o surgimento de um patriotismo, de uma ideia de que realmente deve existir um Brasil enquanto pátria, de um brasileiro como aquele sujeito que nasceu aqui, ou até o português que decidiu ter o Brasil como pátria, né, e se radicou aqui. Então, patriotismo, né, originário ali, que vai ser importante para o movimento, inclusive vai dar nome, né? O Patriota vai ser o nome de um jornal importante do período, né? Então essa ideia do patriotismo que vai surgir na época, a ideia da integração do Brasil com a ciência e com a razão, quer dizer, esse vínculo, né, de alguma maneira com o próprio iluminismo, né, e que enxerga então nesse iluminismo uma espécie de alavanca para a transformação do saber. Então reforçando a ideia de que não era um iluminismo para ficar em livro, digamos assim, era um iluminismo para as pessoas lerem e começar a agir diferente, derrubar o governo e colocar outro no lugar, romper com o vínculo de colônia com a capital portuguesa, né? Então era um saber que tinha essa função transformadora, né? E aí nesse sentido, quer dizer, um valor que vai ser levantado como básico dessa luta vai ser o valor pela liberdade, tá? Que vai desembocar
no nosso caso específico, numa luta pela própria independência do país. Tá? E aí, na terceira parte desse capítulo, aí o Antônio Cândido vai entrar realmente nos gêneros, nas pessoas e no que ele chama dos gêneros públicos, né? E aí ele destaca, então, rapidamente da oratória, que passa a ser uma oratória laica, né? E política também, quer dizer, uma oratória que não está mais falando de problemas de divindade, de ética, de comportamento moral, mas uma oratória política que vai começar a colocar em xeque o comportamento do rei, o comportamento da colônia, né? Esse tipo de discussão. Tá? E aí ele pega, né, como um dos representantes importantes desse período, um autor que se chama Sousa Caldas, que deixou cartas onde está registrado o seu pensamento, né? Porque o grande problema desse gênero da oratória é que, como ele era oral, era um discurso que alguém subia lá num palanque e falava e tal, não sei o que, às vezes ficou registrado. Tá? As pessoas morreram, ninguém anotou aquilo e se perdeu boa parte, né, dessa arte da oratória, digamos assim, porque ela era oral, justamente. Mas esse Sousa Caldas ele escreveu cartas com base nos discursos públicos que ele proferia, e algumas dessas cartas são interessantes. Primeiro porque o Sousa Caldas era padre. Tá? Ele, apesar de promover um discurso laico, ele era padre. Então também surge essa figura de padres, de gente que adquiriu a sua formação, a sua cultura por intermédio da formação religiosa, mas que passa a discutir questões políticas, passa a discutir questões laicas. Tá? E aí, então, é interessante, né, desse sujeito. A gente vai ver ainda o Frei Caneca, que também é outro padre, e que vai ter jornal. Quer dizer, surgem padres interessantes também, que vão se meter, digamos assim, nessa discussão do lugar, né, de um Estado civil e de uma reformulação da sociedade absolutista. Tá? Enfim, o Sousa Caldas é um deles, né, e ele defende uma separação entre igreja e Estado. Tá? Ele vai escrever uma carta onde ele vai defender que a igreja não deveria se misturar com o Estado, ou seja, deveria se marcar, né, mesmo que em Portugal, uma separação, uma fissura que faria com que alguém que, digamos assim, descumprisse uma lei do Estado realmente fosse preso, mas que alguém que falasse alguma coisa que a igreja acha que está errado não fosse preso de jeito nenhum, que foi o que aconteceu com o Hipólito da Costa. Né? Quer dizer, um regime de governo, então, em que não fosse pelo fato de ser maçom que alguém fosse para a cadeia. Por quê? Porque não tinha nenhuma lei que proibisse ser maçom. Se tivesse uma lei que proibisse, tudo bem. Mas como não tinha uma lei, não era porque o padre achou que tinha que prender aquele cara, porque ele falou que a Terra é redonda, né? Que a Terra gira em torno do Sol, que tinha que mandar prender ou mandar queimar o cara. Quer dizer, então ele defende e dá exemplos de como essa junção, essa confusão igreja-estado que ocorria em Portugal ainda no período, como isso era ruim. Né? E que como contribuir então para um atraso, né? Justamente por impedir circulação de conhecimento científico, quer dizer, por colocar dificuldades para que o conhecimento científico circulasse. Né? Então ele, em outra carta, vai defender a liberdade de imprensa como um valor absoluto. Ele acha que tem que existir liberdade de imprensa. Né? Porque a gente está falando aqui agora de imprensa e tudo mais, de surgimento de jornal, vocês vão ver com mais detalhes ainda, mas já garanto a vocês que liberdade de imprensa realmente não existia. Quer dizer, algum grau de liberdade o Hipólito da Costa com o Correio Brasiliense teve. Por quê? Porque ele escrevia o jornal dele da Inglaterra. Então não tinha como Dom João VI mandar prender o Hipólito. A Inquisição até tentou deportar o Hipólito da Costa para prender ele de novo, porque ele fugiu da cadeia em Portugal. Né? Mas enfim, não conseguiram. E o Hipólito da Costa ele era defendido, né, pelos maçons ingleses, americanos, né, com os quais ele tinha ligações. Né, ligações de ter frequentado casa maçônica, ser protegido lá dos grã-mestres e tudo mais. Né? Então, esse tipo de questão que dava uma certa autonomia para ele. Mas, evidentemente, outras pessoas que, porventura, faziam jornal no Brasil, etc., tinham que ter sempre esse cuidado. Né? Tinham que ter sempre esse cuidado, sob pena daquilo que, enfim, vários casos concretos aí do que aconteceu com gente que falou mal, né, do governo. Tá? Então não existia liberdade de imprensa e não existia garantias legais, digamos assim, que colocassem limite para o rei. Né? Então é essa discussão aí que está surgindo aí, né? A ideia de que realmente as liberdades devem ser garantidas pelo próprio Estado, tá? Acima de tudo, né?
No caso específico do Souza Caldas, só um último detalhe que eu acho interessante, que o Antônio Cândido destaca, né? De alguns artigos em que ele discute, inclusive, a ideia de que a própria religião poderia ser um instrumento de veiculação da cultura, né, da ilustração, né, que é alguma coisa que, enfim, ele defende essa ideia. Né? A gente tem no Brasil, por exemplo, uma teologia da libertação que vai, de certa maneira, compactuar com ideias bastante avançadas de sociedade e tudo mais. Né? E na época ele já meio que previa essa possibilidade do próprio cristianismo ser, em alguma medida, propagador de ideais do iluminismo. Tá? Ele cita ainda nessa breve passagem uma coisa relativa ao jornal Patriota, do qual eu já falei há pouco com vocês. É um jornal que foi de 1813 a 1814, então é um pouco posterior ao Correio Brasiliense e tal, mas que era um jornal extremamente científico, né, que é uma coisa interessante. Ele era rigorosamente iluminista no sentido de propagar, enfim, informações explicando conceitos de química, de física, de coisas da ciência, efetivamente, né? Ou de discussões a respeito do formato da Terra, sei lá, uma coisa bem que a gente diria assim, poxa, seria uma formação de ensino médio nosso nas ciências e tal, e que esse jornal, na época, já tentava, então, levar esse tipo de conhecimento para um público em geral. Tá? Aí ele vai começar a falar da perspectiva, né? De que o nosso jornalismo ele pode ser dividido em três gêneros, digamos assim, né? E que cada um desses gêneros teria tido no Brasil um grande expoente, assim, um grande nome que seria representativo de cada um deles. Né? Então ele vai falar do gênero ensaístico, né? Que vai ser característico do Hipólito da Costa, né? Porque as matérias dele eram grandes ensaios que discutiam regime político, discutiam liberdade de imprensa, papel da ciência para desenvolvimento da sociedade. Então, era o mais iluminista, né, de todos os autores, é o Hipólito da Costa, segundo essa perspectiva aí do Antônio Cândido. Né? E aí, então, seria um jornalismo de ensaios, né, que promoveria discussões de nível bastante aprofundado. Já um segundo jornalismo, que seria o que ele chama de jornalismo panfletário, que aí é um jornalismo muito mais aguerrido, assim, militante, mas que também não estava muito preocupado com verdade, né? Estava preocupado em ser raivoso, assim, né? Em ser um jornalismo extremamente crítico, principalmente em relação a governantes e a frustrações que certos governantes acabaram ocasionando, né? E por fim, um que ele chama de jornalismo de artigo, né? Que ele vai associar o segundo, então, panfletário, ele vai associar o Frei Caneca, né? E o terceiro, o Evaristo da Veiga. Aí ele vai falar de cada um desses autores. Quanto a Hipólito da Costa, quer dizer, ele foi o criador do que se tem como primeiro jornal brasileiro, que é o Correio Brasiliense, apesar de escrito na Inglaterra, mandado de navio para cá e tal, né? Toda essa dificuldade. Mas como ele era ligado à maçonaria, quer dizer, todo mundo que era simpático à maçonaria dava apoio para ele, mandava notícias do Brasil para ele poder veicular nos seus jornais, né? Então havia uma colaboração, tá? E ao término da aula eu vou passar até um breve trechinho de um documentário que fala do Hipólito para vocês verem com mais com outras fontes de informação aí um pouco qual foi o valor do Hipólito, tá? Enfim, do ponto de vista do Frei Caneca, né? Eu começo falando por ele então, seria um gênero libertário de jornalismo. O Frei Caneca se aliou a movimentações políticas de questionamento da coroa, né? E por esse motivo, quer dizer, ele foi totalmente revolucionário, assim, nesse sentido, não só ele, o Cipriano Barata também é outro autor importante do período, que vai ser apaixonadamente convicto, né, dos seus ideais de liberdade, né? E ele vai fazer então um jornalismo, né, diz aqui o Antônio Cândido, desbravado, panfletário, né? Mas nobre, quer dizer, com uma finalidade, um objetivo, uma ética, digamos assim, um compromisso, né, com esses valores de liberdade, maravilhoso, assim, uma coisa linda o envolvimento dele, né? E nesse sentido, quer dizer, ele se sentiu extremamente traído pelo Dom Pedro I, porque ele enxergava nessa movimentação da independência uma promessa realmente de avanços, né, sociais, algo na direção que fosse da República ou da libertação de escravos, né, coisa que evidentemente não acabou acontecendo, né,
e virou um feroz crítico do Dom Pedro I na época da independência, após a independência, e foi condenado à morte, foi fuzilado, né? Quer dizer, então é isso, não existia liberdade de imprensa. Né? Ele foi fuzilado pelas coisas que ele escrevia nos jornais dele. E aí só uma passagem de picardia, assim, de detalhe interessante, quer dizer, ele foi originalmente, me parece que condenado à forca, mas ninguém queria enforcar o Frei Caneca, porque enforcar, matar padre não era uma coisa que os portugueses, né, sentissem simpatia por fazer esse tipo de coisa. Né? E aí optaram pelo fuzilamento, porque fuzilamento é aquela coisa, tem 30 caras atirando, você não sabe quem que matou, né? Então você dilui, digamos assim, a execução da sentença. Tá? E aí, né, por fim, ele era, enfim, um padre do jeito que era padre na época, ele tinha filhos, né, era um mundo bastante diferente do mundo contemporâneo. Né? Mas era um defensor, né, virulento, assim, né, de valores como coragem, como luta pela liberdade, luta pelos valores que se acredita. Né? Então, esse tipo de jornalismo que vai caracterizar um jornalismo libertário, né, que, num certo sentido, a gente percebe, evidentemente, uma franca ligação com o iluminismo. Né? Embora não seja um jornalismo muito científico, digamos assim, ele era um jornalismo mais de agressividade política, de tentativa de transformação no mundo, mas isso, como eu frisei para vocês agora há pouco, quer dizer, não deixa de ser um valor do iluminismo também. O fato de que, de vez em quando, para fazer as coisas mudarem, a gente tem que fazer uma revolução, tem que derrubar alguém, cortar algumas cabeças. Né? O jornalismo de artigo, ele vai ligar a figura do Evaristo da Veiga, tá? Que é um jornalista que, da maneira como Antônio Cândido coloca, que era um cara moderado, ou seja, era um cara que não queria romper nem com a monarquia, nem, né? Mas que, em outro sentido, também era um cara que lutava por reformas e por melhorias, como a própria independência. Né? Então, defendia esses valores nos jornais onde colaborou, né? E era defensor, então, de uma monarquia constitucional, ou seja, ele achava que Dom Pedro I deveria ser submetido a uma legislação. Né? Não só ele, né? Houve toda uma movimentação na imprensa do período dizendo que Dom Pedro I tinha que fazer uma constituição e tinha que submeter a ela. Né? E numa história que a gente vai ver um pouquinho melhor lá no Nelson Werneck, porque lá está mais com tons assim, né? Mais históricos interessantes. Mas que aqui já se coloca, né, o Evaristo da Veiga como um defensor desse tipo de valor, né, e que defendia, então, uma espécie de pacto social, onde a sociedade deveria eleger não eleger, mas deveria ter um controle sobre seus monarcas, e que deveria ser uma coisa consensual, essa Constituição não podia ser uma coisa baixada goela abaixo, mas tinha que ter um mínimo de representatividade do povo para que pudesse ser uma espécie de pacto, né, onde todo mundo aderisse, digamos assim, a esse pacto. E defendia, então, a postura de centro. Né, era um grande admirador da República norte-americana e do processo americano, dos Estados Unidos e tal. Enfim, em comparação tanto com o Hipólito da Costa quanto a Frei Caneca, quer dizer, faltava um pouquinho de uma energia, né, de alguma coisa mais apaixonada, digamos assim, que no Frei Caneca é rasgado, né, mas que no Hipólito também existia. Né, a gente vai ver daqui a pouquinho aí. E aí ele produz, por outro lado, aquilo que, justamente por que ele é representante dessa modalidade de artigos, né, que é uma modalidade que o Antônio Cândido propõe. Né? Porque aquilo que ele escrevia era o mais próximo possível daquilo que a gente chamaria hoje de notícia ou reportagem. Quer dizer, ele fazia um tipo de produto jornalístico que era bastante descritivo, né? Que era bastante assim, noticioso, né? Que contava. Então, tinha momentos em que ele defendia valores constitucionais, monárquicos, mas em outros momentos ele simplesmente descrevia coisas que aconteceram. Né? Então, produz artigos e notas ligados a acontecimentos, né? Mais próximo do jornalismo moderno. Né? Quer dizer, são os comentários aí do Antônio Cândido. Aí eu deixei para finalizar o Hipólito da Costa, apesar dele ser o primeiro, né, do ponto de vista da data, porque foi em 1808 que ele começa a escrever o Correio Brasiliense, mas justamente o Correio Brasiliense vai até 1822 e para. Porque depois que a independência foi proclamada, Hipólito, em certo sentido, parece que deu por concluída assim, uma certa tarefa que ele teve para si, né? E para de escrever, e infelizmente também em 23 ele morre. Né? Quer dizer, aí também não se sabe se também, já porque talvez estivesse doente, aí não sei a precisão histórica assim,
mas enfim, né, foi o término, foi um jornal que durou de 1808 a 1822, que foi justamente o período, né, da vinda da corte para cá e depois da mobilização em torno do projeto da independência. Tá? Em relação a Hipólito, ele fala muita coisa. Ele diz que foi a mais alta figura dos nossos ilustrados, então ele coloca o Hipólito num lugar assim muito elevado em termos de papel, de importância, inclusive de estofo também de formação, né? Um cara com uma formação muito sólida, né? E vai dizer então do Correio Brasiliense, quer dizer que tinha uma prosa moderna no texto. Tanto que até hoje, quer dizer, são textos possíveis de serem lidos. Tá? A gente vai estranhar um pouco quando se fala que aquilo é o jornalismo, por quê? Porque são ensaios, né? São coisas de característica assim, de debate, de ideias, né? Mas é aquilo que na aula anterior lá um pouco eu tentei já mostrar para vocês, quer dizer, existe um jornalismo de ideias que eu restringi ali ao campo do jornalismo político, né? Porque, em geral, justamente essas ideias visam transformações da sociedade, da ordem de organização da polis, né? da política. Mas, enfim, e que o Hipólito da Costa vai ser o representante mais importante nesse sentido, porque os artigos dele eram artigos de fundo, assim. Né? Uma coisa que a gente dizia uns anos atrás também existia a figura dos artigos de fundo, que eram artigos que iam a fundo, digamos assim, nos assuntos, trazendo elementos lá do Rousseau, da filosofia francesa, discutindo aquilo contra o liberalismo inglês e trazendo Locke, né? Um grande debate de pensadores assim que constituíam os argumentos daquele ensaio, né? Então eram ensaios de muita profundidade, assim, mas por outro lado numa prosa muito moderna, quer dizer, ele usa um português muito moderno ali, que a gente consegue ler hoje e acompanhar perfeitamente, né? Muito diferente de umas certas escrituras de jornalismo, né, que vai se encontrar tanto nesse período quanto depois, cheio de rococó lá, de firula, né, de retórica, de blá 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 e tal, não sei o quê, mas que não vai diretamente ao assunto. Não, o Hipólito da Costa é direto, é uma prosa moderna, né? Que não tem frescura lá e tal, de ficar tentando fazer figura de linguagem, beleza, né, retórica, em torno da construção de um pensamento. Né? Muito pelo contrário, privilegia o pensamento e é cheia de pensamento. Quer dizer, traz muitas coisas interessantes, né, oriundas do pensamento iluminista, de um pensamento racional que está questionando, então, uma série de coisas. Né? Vai dizer o Antônio Cândido literalmente o seguinte: é o maior jornalista que o Brasil teve, o único cuja obra se lê toda hoje com interesse. Tá? Então, para vocês verem o grau de solidez da produção do Hipólito da Costa. Tá? Já destaco de antemão que esse lugar onde o Antônio Cândido coloca o Hipólito da Costa não é um lugar consensual. Então a gente vai ver lá no Nelson Werneck Sodré uma outra leitura. Tá? Mas, enfim, para o Antônio Cândido, o Hipólito da Costa é o jornalista, o melhor que já houve na nossa história e foi o cara que, para a gente, né, foi o patrono, digamos assim, do jornalismo, como, né, Alberto Dini cita num documentário lá que ele grava e tal. Ele diz, não, esse cara realmente foi um cara importante, né, pelos valores iluministas e tudo mais que ele trazia, que ele é o grande representante do surgimento do nosso jornalismo como um jornalismo iluminista, nitidamente. Tá? Isso é interessante. E tratou os temas centrais, então, do período, como a própria relação entre colônia, né, e país central, Portugal. Né? Então, esses temas, né, realmente muito relevantes do período, né, todos os temas centrais do período foram tratados por ele. Temas econômicos, temas políticos, temas da ordem da circulação do conhecimento, da necessidade da liberdade de imprensa. Né? São todos temas que o Hipólito da Costa vai tratar. Tá? E tinha uma solidez, uma certeza nas crenças, né? Então ele nunca mudou de opinião a respeito de liberdade de imprensa, sempre achou que tinha que ter, defendeu aquilo a ferro e fogo, tá? Por outro lado, quer dizer, houve uma opinião em que ele mudou, e aí o Antônio Cândido chama atenção para isso, quer dizer, ao longo da sua obra, ele sempre defendeu uma espécie de governo, de reinado dual, entre Portugal e Brasil. Ele achava que deveria existir uma relação que não seria exatamente independência, mas uma coisa assim, que tivesse um rei em Portugal, tivesse um rei no Brasil e os dois constituíssem uma espécie de dupla de governo, né, do império e tal, que foi uma coisa que, enfim, não se consolidou. Né? Mas é o que ele defendia inicialmente,
Porém, quando a independência foi proclamada, quer dizer, automaticamente ele migrou para a tese da independência e não foi inimigo da tese da independência. Só que antes disso ele defendia um outro modelo dual lá, que ele achava que seria mais apropriado para o Brasil. Tá? E por outro lado, quer dizer, já no Hipólito da Costa se manifesta uma espécie de irritação violenta contra um tipo de jornalismo que a Gazeta do Rio de Janeiro era a que representava melhor, que era um jornalismo áulico, ou seja, um jornalismo de defesa do rei e de defesa das coisas do jeito que eram. Tá? Que é um papel, então, né, que justamente, como eu já falei para vocês desde a origem lá da nossa discussão do tema, quer dizer, infelizmente o jornalismo nasce como uma movimentação iluminista, mas ao mesmo tempo que nasce, dá ensejo também para surgir um jornalismo sensacionalista, um jornalismo operário também, mas também um jornalismo chapa branca, né, que a gente vai chamar, principalmente é o termo que o Nelson Werneck dá para isso, de jornalismo áulico, ou seja, de um jornalismo que está compactuado com a realeza, com o poder do período. Tá? E aí, nesse caso, o alvo das críticas do Hipólito da Costa vai ser o Silva Lisboa, que é justamente o jornalismo que, segundo esse debate, né, fazia lisonja sem crítica. Né? Quer dizer, não fazia uma crítica de Dom João VI, né? Fazia só lisonja, ficava puxando o saco do cara e tal. Capaz de adormecer os brasileiros. Né? Então, essa ideia já de que pode existir um jornalismo que amortece, que anestesia o povo, né? Que serve ao contrário de trazer questionamento e criticidade, serviria justamente para fazer as pessoas se acomodarem numa certa situação, anestesiando então o senso de análise, né? E de compreensão dos problemas nacionais. Quer dizer, um jornalismo que não vai problematizar se a gente tem que lutar pela independência ou não e tal, né? Quer dizer, o Hipólito cai no pescoço do Silva Lisboa por esse posicionamento, tá? Por outro lado, quer dizer, ele defende um jornalismo justamente, né, de que deve existir, são temas, né, que o Hipólito da Costa vai tratar agora, né? Participação política por intermédio de câmaras de representantes, de deputados, vereadores, esse tipo de coisa, né? Ele também lutou muito contra a definição de monopólios econômicos, né? Necessidade de exportar, né? Via portos portugueses, via Inglaterra, né? Esse tipo de coisa de política monopolista, ele foi radicalmente contrário. Ele também discutiu uma política de imigração, ele achava que era, enfim, são temas, né, que ele vai levantando. Ele vai discutir o papel da cultura e da educação, né? Sempre nesses ensaios, né, muito longos e de fundo e tal, onde ele vai discutir o problema a fundo, né, do iluminismo, como a cultura e a educação poderiam transformar um país, vai falar sobre a necessidade de ter universidades, de ter formação e de cultura para o povo. Né? Então, valores todos muito iluministas. Outra coisa importante que ele fez nos seus artigos é essa ideia de que o saber não tem sentido se ele for puramente acadêmico, que ele tem que ter uma aplicação na realidade, quer dizer, tem que ser um saber aplicado. Senão fica aquilo que a gente vai discutir na próxima aula, lá, as ideias fora de lugar. Né? Mas que um saber tem que ser acumulado para que o mundo seja transformado. E dá pouco espaço para literatura nos seus jornais, coisa que o Antônio Cândido não fica muito satisfeito. Apesar dele ter uma parte uma editoria, digamos assim, do Correio Brasilense, que se chama Literatura e Artes, uma coisa assim, né? O que ele chama ali de literatura não é exatamente o que a gente chamaria de literatura, que é algo mais da ordem da poesia, da prosa artística, né? Ele não dá espaço nenhum para isso no Correio Brasiliense, tá? Ele dá espaço para literatura, assim, não, o livro do Rousseau, né? O livro esses livros da filosofia, do que a gente chamaria da filosofia, do embate político, assim, e não para uma literatura de cunho arte pela arte, fundamentalmente estético. Tá? E aí, só uma última frase dele para reforçar, né, quer dizer, esse ideal iluminista dele: os esforços de patriotismo são sempre desconhecidos de um povo ignorante e sujeito ao despotismo. Né? Quer dizer, o verdadeiro nacionalismo nasce de um poder de criticidade iluminista, né, que é acompanhado por uma série de capacidades dos sujeitos, do povo, né, no sentido de chegar a conclusões racionais a respeito de como as coisas funcionam. Tá? Para finalizar, eu vou mostrar para vocês um trechinho então desse documentário que eu acho bem
interessante. Depois, quem quiser, eu acho sempre que vale a pena até assistir na sua totalidade, né? Mas eu vou usar só um trechinho aqui, só para a gente finalizar esse tema, né? Sendo que também, a próxima aula a gente vai dar uma desviada um pouco, porque a gente vai entrar nessa discussão do Roberto Schwartz a respeito das ideias e da realidade, né? Como é que se dá esse confronto. Mas a gente vai voltar já na aula a respeito do Nelson Werneck, a gente vai voltar a falar do Hipólito da Costa, segundo uma perspectiva menos apaixonada, tá bom? Mas vamos ver um pouquinho do Hipólito aqui para finalizar a aula. Eu sei que depois da minha invasão dos cárceres da Inquisição, certos membros da polícia se gabaram de me haver arruinado, porque disseram eles, o menos que ele sofre é um desterro perpétuo. Sim, perdi a pátria, mas aprendi a apreciar o que ela vale. E o porquê diz Filandieri que o desterro em uma república é pena capital, mas na monarquia é pena muito diminuta. Eu sei o que ganhei com perder a pátria. Foi a minha liberdade e o viver tranquilo. Londres, naquele momento, devia ser especialíssimo. Estava todo mundo indo para lá e é um lugar onde havia, na Europa, um lugar onde se gozava de maior liberdade política, né? Então, atraía as pessoas. Lá ele se juntou a uma figura fantástica, que merecia ser melhor estudada, já há biografia, mas merecia até ser cultuada melhor, que é o general Francisco Miranda, venezuelano. O apelido dele é El Precursor. Ele é anterior ao Bolívar, né? É um homem, um intelectual de mão cheia, um grande militar, que tem uma história extraordinária, porque o Francisco Miranda lutou na independência americana, a favor da independência. Ele lutou na França, participou da Revolução Francesa, e depois na Espanha, posteriormente, ele lutou contra Napoleão. É um homem de ideias, um militar, né? Que está sempre lutando a favor da liberdade, contra a ocupação, né? E quando ele viveu em Londres, já tendo passado pela experiência americana e a experiência francesa, ele fixou-se em Londres e a casa dele tornou-se assim uma espécie de ponto de encontro dos intelectuais exilados que tinham fugido da América Latina, estavam exilados em Londres e se entendiam, se encontravam com frequência. Ali era a curriola dos libertários. E lá estavam Hipólito da Costa, Bernardo O'Higgins, o pai da independência chilena, o general San Martín, o Rivadavia e Simão Bolívar, o homem que realmente materializou a emancipação da América Espanhola. Esses libertadores em Londres, né, como formou-se uma comunidade ligadas a quê? A uma loja maçônica, né? O Hipólito teve contato com, seja pela maçonaria, seja pela atividade jornalística ou política, com várias personalidades que depois foram importantes nos processos de independência das ex-colônias
ibero-americanas, não é? Todos eles transitavam muito facilmente do campo militar para o campo da divulgação das ideias, porque era uma coisa só. Eles já percebiam que não podiam fazer só uma guerra civil. Era importante também mobilizar os corações e mentes. Tendo em vista a separação das colônias europeias na América, acontecimento que todos os políticos têm previsto há muitos anos e que se já tem começado a pôr em prática, primeiro nos Estados Unidos, depois no Brasil. A separação destas duas diferentes porções de colônias, de suas metrópoles europeias, tem motivos e causas nas aparências muito diversas, mas na realidade foram as mesmas. Porque a independência dos habitantes é consequência necessária da situação local. E a causa próxima que acelera ou desenvolve é coisa meramente acidental. E foi ali que ele provavelmente teve a ideia de fazer o Correio Brasiliense, que seria, digamos, uma luz, não é? Um emissor de ideias não censuradas, não só para o Brasil, mas também para Portugal. Ele deu o nome Correio Brasiliense porque ele era dedicado não apenas às notícias que vinham do Brasil, porque a corte, ele sabia que a corte ia fugir para o Brasil, mas também ia circular no Brasil e ia circular em Portugal. Quando eu falo em jornal, nós precisamos fazer uma volta ao passado. Não é um jornal como nós conhecemos hoje. Na realidade, o Correio Brasiliense primeiro era uma revista, porque saía uma vez por mês. Segundo, o formato era um formato de livro. Aqui nós temos, digamos, uma edição facsimilar, tamanho aproximado do número 1. Então, tem a grossura é essa, o número 1 teve 80 páginas, ele fazia tudo sozinho. Ele escrevia, provavelmente um compositor montava os tipos móveis, depois ele revisava. Tanto é que o Correio Brasiliense tem como subtítulo, ou como complemento do título, Armazém Literário. Armazém, no sentido etimológico original, é uma loja de muitas utilidades, não é? Um empório com todos os objetos que você possa necessitar, não apenas alimentos, mas máquinas, implementos. No dia 1º de junho, pelo menos é a data que ele consignou, ele escreveu o primeiro artigo da imprensa brasileira, que é digamos, a sua profissão de fé, que é a introdução do número 1. O número 1 do Correio Brasiliense, dia 1º de junho de 1808. O primeiro dever do homem em sociedade é ser útil a ela. Ele está dizendo que o jornalismo tem que ser útil à sociedade. O jornal, eu chamo de jornal, uma revista, se quiserem até o livro periódico, era dividido em seções. Então nós temos a primeira seção é política, e política entra tudo, política europeia. Logo depois nós temos comércio e arte. É curiosa essa junção do comércio com arte, mas é porque a arte ela era não comercializada, mas o comércio é a troca, é o intercâmbio, não é? É, no fundo, a intermediação, não é? Então, a arte, cultura e comércio estão mais ou menos ligados, não é? E logo depois do comércio e arte, nós temos literatura e ciências, mas é mais ciência do que literatura. E depois temos uma seção final, que em algumas edições é maior, que é a miscelânea, onde cabia tudo. O Correio Brasiliense era uma imensa redação com um homem só, não é? Imaginemos uma redação hoje com o editor-chefe, editor executivo, repórteres, resenhistas, especialistas em ciências, em comércio, em letras. Tudo isso Hipólito fazia sozinho. Ele devia ser uma pessoa de pouco sono e muito trabalho, porque não é só o trabalho de compor o Correio Brasiliense, 80, 100 páginas todo mês, que ele escrevia e compunha pessoalmente,
mas toda a correspondência. E compor um volume de 80 páginas ou 100 páginas implicava ler centenas de páginas das gazetas oficiais, o Moniteur francês, a Gazeta Fluminense, todas as leis ele lia, traduzia para o público leigo, e todos os grandes autores, basicamente da ciência política e da economia política, ele traduziu, adaptou. Longe de só imitar o primeiro despertar da opinião pública nos fatos que excitam curiosidades dos povos, quero, além disso, traçar as melhorias das ciências, das artes e, numa palavra, de tudo aquilo que pode ser útil à sociedade em geral. Feliz eu que posso transmitir a uma nação longínqua e sossegada, na língua que lhe é mais natural e conhecida, os acontecimentos desta parte do mundo, que a confusa ambição dos homens vai levando ao estado da mais perfeita barbaridade. O meu único desejo será acertar na geral opinião de todos, e para o que dedico esta empresa todas as minhas forças na persuasão de que o fruto do meu trabalho tocará a meta da esperança a que me propus. Eu acho que esse aspecto do Hipólito como leitor e sintetizador para o público do Correio Brasiliense das grandes obras do seu tempo é um aspecto que a gente deve resgatar também. Qualquer folha literária teria orgulho de ter uma personalidade como o Hipólito da Costa como seu resenhista. São 14 anos de livros, na verdade, mensalmente produzidos por um único indivíduo, né? Divulgando as estradas que estavam sendo abertas lá na Bahia, o surgimento de uma biblioteca na Bahia, tem notícias e longas notícias sobre a Bahia, importantíssimas, né? Os rios navegáveis que estavam sendo explorados, tudo que era de novo que estava acontecendo, o correio, a instalação de um correio no Rio Grande do Sul, ele está informado e está municiando o Brasil, dando ao Brasil essas informações que são úteis para o próprio funcionamento da monarquia. Ele era uma redação a parte inteira, ele era o revisor e o expedidor, ele cuidava da correspondência, recebia demandas de assinaturas, administrava suas contas. Todo o incansável trabalho da redação, edição, correspondência, etc. deste periódico tem recaído sobre um só indivíduo, que, aliás, está carregado de outras muitas e muitas diversas ocupações, que se lhe fazem necessárias, já para buscar os meios de subsistência que não pode ter nos escassos lucros da produção literária deste jornal, já para manter a sua situação no círculo público em que as circunstâncias o obrigaram a viver. Por que leva um sujeito a ficar 14 anos escrevendo um jornal para um país onde o Hipólito não conhecia o Rio de Janeiro, que era a capital, não conhecia a Bahia, Salvador, grande centro também do norte, Pernambuco, né, aquele palco de tantas rebeliões, e o Grão-Pará, né, aquela coisa que tinha importância econômica enorme, que eram as grandes cidades. Então, ele criou aí o que a gente pode dizer uma pátria imaginária, a referência a obras que estão circulando na Europa, ao lado das balanças comerciais, né, o preço do café, do cacau, enfim, isso tudo está no Correio Brasiliense. É uma obra enciclopédica e mensal, né? Então, esse é o objetivo. Junto com o rei vem esse pacote, né, de informações sobre o que ele queria municiar, não só as pessoas que acompanham, mas também os brasileiros que aqui estavam e que, enfim, de alguma forma reforçariam a vontade de Dom João ficar, que de fato quis ficar. Recebemos em Londres notícias do Rio de Janeiro até a data de 19 de janeiro e de Pernambuco até 12 de fevereiro. Importantes são, sem dúvida, em todos os sentidos, essas notícias. Chegou ao Rio de Janeiro a ordem da corte para que o príncipe real regressasse a Lisboa. E essa medida causou logo o maior descontentamento em todas as classes de pessoas. Bom, pessoal, é isso aí. É só um bloco desse programa que está lá no meu... Tem um linkzinho lá no meu YouTube, lá no meu canal, né? Quem quiser assistir, acho que vale a pena ver o filme inteiro, né? Talvez, inclusive, quando eu voltar a falar no Nelson Werneck Sodré, provavelmente eu devo selecionar mais um trechinho do filme e mostro para vocês. Mas, basicamente, a aula de hoje, então, foi
mostrar para vocês o trabalho do Antônio Cândido, em que ele pinta, né, essa situação retrógrada, atrasada, né, que vai se dizer que 100 anos, Portugal está 100 anos atrás da Europa e o Brasil nitidamente está 300 anos atrás de Portugal, quer dizer, então, né, e nesse ambiente, né, completamente inóspito para a cultura, para o pensamento, para os livros, para os intelectuais, de repente, por uma força da migração da coroa para cá, fugindo da invasão francesa, tudo isso cai meio que no nosso colo, né? Um pouco a ideia que o Antônio Cândido pinta, né? E aí temos então o nosso breve iluminismo, que num certo sentido vai alimentar as forças críticas que vão desembocar na própria independência do país em 1822. E basicamente isso se dá por intermédio do desenvolvimento de 3 gêneros públicos, né, que é a oratória, o jornalismo e os ensaios científicos, né, e que no caso do jornalismo vai desembocar em 3 tipos de jornalismo, que é o mais panfletário do Frei Caneca, o de artigo do Evaristo da Veiga, e finalmente o de ensaio, que é o gênero do Hipólito da Costa, que numa ordem cronológica foi o primeiro a produzir jornal aqui no Brasil, né, com um detalhe da Gazeta do Rio de Janeiro, mas aí quando a gente entrar no Nelson Werneck Sodré, a gente fala porque, no fundo, o Antônio Cândido nem quis entrar nessa discussão da imprensa áulica, tá bom? Então, até a próxima. Valeu.